Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. Temos uma aula repleta de conhecimento, de muitas novidades e informações para você conhecer e aprender mais sobre a língua portuguesa. Então, vamos ao nosso objeto de conhecimento. Nesta aula, nós trabalharemos, olha só, construção composicional e estilo, gêneros de divulgação científica. Especificamente, o nosso detalhamento traz aí gêneros textuais de divulgação de conhecimentos, construção composicional, estilo e suas características, finalidade, elementos constitutivos, recursos textuais e discursivos, marcas linguísticas, recursos verbais e não verbais, informação, vocabulário técnico e pontos de vista. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Muito bem, turmas, nesta aula vamos estudar, vamos analisar dois textos como proposta para o desenvolvimento desse momento, ok? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção em um texto, que será um texto animado, uma narrativa audiovisual, então preste atenção nos personagens, no que o texto traz, nas histórias que são contadas, ok? E nas informações, principalmente as informações que trazem para a gente uma ideia de origem, como surgiu determinado elemento, determinado objeto. Já no outro texto, vocês também vão observar como ele se constrói e o foco principal estará na observação exatamente do que ele diz, das informações que ele traz. Ok? Então vamos começar? Texto de número 1 para vocês agora. A origem dos diamantes. Há muito tempo vivia à beira de um rio uma tribo de índios. Dela fazia parte um casal muito feliz, Itajibá e Potira. Itajibá, que significa braço forte, era um guerreiro robusto e destemido. Potira, cujo nome quer dizer flor, era uma índia jovem e formosa. Vivia o casal tranquilo e venturoso, quando rebentou uma guerra contra uma tribo vizinha. Itajibá teve de partir para a luta, e foi com profundo pesar que se despediu da esposa querida e acompanhou os outros guerreiros. Potira não derramou uma só lágrima, mas seguiu, com os olhos cheios de tristeza, a canoa que conduzia o esposo, até que a mesma desapareceu na curva do rio. Passaram-se muitos dias sem que Itajibá voltasse a Taba. Todas as tardes a Índia esperava, à margem do rio, o regresso do esposo amado. Seu coração sangrava de saudade, mas permanecia serena e confiante na esperança que Itajibá voltaria a Taba. Finalmente, Potira foi informada que seu esposo jamais regressaria. Ele havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira perdeu a calma que mantivera até então e derramou lágrimas copiosas. Vencida pelo sofrimento, Potira passou o resto de sua vida à beira do rio, chorando sem cessar. Suas lágrimas puras e brilhantes misturaram-se com as areias brancas do rio. A dor imensa da Índia impressionou Tupã, o rei dos deuses, e este, para perpetuar a lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e regatos. Seu brilho e sua pureza recordam as lágrimas de saudade da infeliz Potira. Muito bem, então acabamos de ouvir e assistir exatamente uma narrativa audiovisual, um texto que mistura imagens, palavras e nos contou uma história e apontou a origem de determinado elemento que é exatamente o diamante. Então percebo que a história nos traz aí exatamente uma informação de como o diamante surgiu, certo? Agora vamos ao outro texto, o texto de número 2. Hoje vamos fazer a comparação entre esses textos. No texto de número 2, nós vamos ter exatamente algo relacionado ao diamante também. Então leiam comigo o segundo texto. Significado de diamante. O que é um diamante? O diamante, também chamado de gema, é uma pedra preciosa formada por átomos puros de carbono em condições de cristalização.
pode ser encontrado em toda a superfície da Terra e possui alto valor de mercado, sendo considerado uma das mais valiosas pedras preciosas. Para ser comercializada, a pedra deve passar por um processo que inclui lapidação e avaliação de suas características. O diamante é a pedra mais valorizada no comércio de pedras preciosas e sua gema é utilizada para a confecção de joias de luxo. Por serem pedras muito resistentes, também são usadas no setor industrial para atividades de escavação. Os diamantes, tanto os naturais quanto os sintéticos, são utilizados como brocas de perfuração, principalmente na escavação de poços de gás e de petróleo. Origem do diamante. O diamante pode ser encontrado na superfície terrestre, mas não é nesse local que ele é formado. As pedras existentes existem há bilhões de anos e há relatos de que suas primeiras aparições na natureza aconteceram na Índia, aproximadamente 800 anos antes de Cristo. O surgimento de um diamante é o resultado final de um fenômeno natural que acontece em regiões muito profundas da Terra. As pedras surgem abaixo do manto terrestre pela união de dois fatores naturais: a pressão, que existe abaixo da Terra, e a concentração de altas temperaturas. Os diamantes chegam à superfície terrestre a partir de erupções vulcânicas. Embora essas erupções não sejam a causa do seu surgimento, foi por esse motivo que, por muito tempo, acreditou-se que os diamantes eram originados pelos vulcões em atividade. Então, gente, temos aí o nosso segundo texto, voltando aqui comigo, e já trago aqui um questionamento para vocês com relação aos nossos textos. Primeiro, olha só, o que há em comum entre esses textos, entre os textos? Percebemos que os dois textos abordam exatamente uma questão voltada aí para a origem do diamante, cada um ao seu modo. Então, no texto de número 1, nós temos a contação de uma história de um casal, de uma índia que perde o amor da sua vida, certo? Itajibá, a Potira perde o amor da sua vida e começa a chorar. E, como forma de eternizar o seu amor, a lembrança do seu amor, o que Tupã faz? Transforma as lágrimas de Potira em diamantes, certo? Já no segundo texto, nós não temos a contação de uma história, a narração de fatos. Nós temos exatamente aí informações diretas e objetivas de como o diamante surge, o que é o diamante, seu valor comercial. Vimos no texto de número 2 que é uma pedra preciosa que tem um valor muito grande de forma comercial, é utilizada para fazer joias e também é utilizada para perfurar poços de petróleo, certo? Devido à sua alta resistência. E vimos também que ele conta para a gente como surgiu esses diamantes. Será que a forma como ele conta para a gente, a origem, é a mesma do primeiro texto? Já percebemos que há exatamente um ponto diferente aí, que é exatamente onde nós chegamos ao nosso segundo questionamento, colocando aqui o que há de diferente entre os textos. Enquanto um conta uma história, o outro faz uma exposição objetiva. O primeiro conta uma história para indicar como surgiu o diamante, o outro traz mais informações objetivas que nós podemos ali associar mais ao conhecimento científico, à forma científica. Perceba que essas informações a gente pode até conferir em livros, em sites confiáveis, que nós vamos ter a informação precisa lá da origem. O primeiro conta uma história, por meio de uma transformação divina, a gente tem o surgimento aí do diamante, das lágrimas de Potira que são transformadas em diamante. Já no segundo, a gente tem a informação de que o diamante ele se forma abaixo do manto terrestre, nas profundezas da Terra, lá devido à alta pressão e alta temperatura ocorre essa fusão. E quando ocorrem erupções vulcânicas, eles são expelidos para a superfície, certo? Então percebam que nós temos dois textos que abordam o mesmo assunto de formas diferentes, certo? Agora, observando melhor cada um dos nossos textos, vamos analisar o primeiro. O primeiro, nós percebemos que ele tem a intenção aí de contar a origem, de como surgiu
o diamante. Ele conta isso de forma científica? Será que nós podemos comprovar, dizer que a forma como ele conta, que ele explica como o diamante surgiu, é exatamente o modo científico? Sabemos que não. Perceba que o nosso texto ele conta isso por meio de uma história fantástica, uma história que envolve seres sobrenaturais como o deus Tupã. E percebam que ele faz isso justamente para justificar a origem desse elemento, do diamante. Ok? Então, temos aí no primeiro texto um mito. O que é um mito? É um texto que vem contar para a gente a história, a origem de algo. Na nossa cultura, tanto amazônica quanto do mundo, nós temos diversos mitos que contam diversas histórias e explicam as origens de elementos, de coisas diferentes. Como, por exemplo, nós temos diversas histórias que contam, que são mitos que contam como o rio Amazonas surgiu, produto de um amor ardente, né? Perceba que nessa história que veio do conhecimento indígena, as águas do rio Amazonas seriam exatamente as lágrimas da lua, que não pôde viver, concretizar o seu amor com o sol. Certo? Então percebo que é uma história que conta a origem do rio. É uma história que tem fundamento científico? Não, sabemos que não. O mito ele tem a função ali de contar a história, como surgiu, explicar devido à ausência desse conhecimento científico. E no texto de número 1, ele explica exatamente como surgiu o diamante. Então, primeiro, ele faz a explicação da origem do diamante. Então, vamos colocar aí exatamente essa informação a respeito do mito que nós lemos no texto de número 1. E como ele faz isso? Ele conta uma história para a gente, certo? Ele faz uma narração. E ao fazer uma narração, ele vai envolver elementos próprios do texto narrativo. Voltando aqui comigo, o texto narrativo, sabemos que ele possui características bem marcantes. Ele irá contar uma história, ações que serão desenvolvidas ao longo de uma linha temporal, certo? E aí nós temos personagens, nós temos narrador. Então perceba que o nosso mito, ele possui um narrador, alguém que conta a história. Perceba que existe uma narração, uma pessoa que está contando a história de Potira e Itajibá e de como surgiu os diamantes. Temos personagens envolvidos. Quem são esses personagens? Potira e Itajibá, que são os protagonistas, são os principais, certo? Temos também ali os outros personagens, como o pajé, Deus Tupã, envolvidos nessa narrativa também. Além disso, nós percebemos que essa história acontece em um espaço, percebo que é um espaço da floresta, exatamente onde essa tribo vivia, certo? Onde esse grupo, essa etnia indígena vivia, na floresta, em contato com a natureza. E percebam também que nós temos um tempo que não é definido, não temos uma precisão, uma marcação exata de tempo, mas sabemos que ocorre aí uma evolução de tempo, porque nós sabemos que começa a história e ao longo, quando Potira fica indo à beira do rio, isso nós temos a passagem do tempo de diversos dias até ela descobrir que o amado nunca mais iria voltar. Ok? Então percebe que esses elementos são próprios da narrativa, de um texto narrativo. Além disso, nós temos os momentos da narrativa. Temos ali a situação inicial, o momento de harmonia. Percebam que os nossos personagens, Potira e Itajibá, eles viviam felizes, viviam contentes, né? Viviam o amor deles. De repente surge um conflito, algo que quebra essa harmonia, que quebra esse momento inicial feliz, que foi exatamente a guerra. E com a guerra, Itajibá teve que lutar com os outros guerreiros. Após isso, nós temos o desenvolvimento das ações, certo? Do enredo ali da história. Perceba que Potira, todo dia ia à beira do rio, ela não chorou quando o seu amado foi para a guerra e todo dia ela ia para a beira do rio esperar o retorno dele com esperança, até que nós temos exatamente o clímax, quando ela descobre que Itajibá não iria mais voltar, certo? E o que acontece? Ali, nesse desfecho, Potira começa a chorar, chorou muito por vários dias, até que Tupã teve ali compaixão dela e resolveu eternizar o amor de Potira, transformando
as suas lágrimas em diamantes, certo? Diamantes que são encontrados na areia. Perceba que essa história explica exatamente por que os diamantes são encontrados na areia. Por quê? Porque eles são lágrimas de Potira, que foram transformadas em diamantes por Tupã e estão ali na beira do rio, certo? Perceba que ele traz tudo isso, essa narração toda, para contar a origem do diamante. Além disso, nós percebemos também as marcas linguísticas, nós temos verbos que marcam o seu tempo exatamente no pretérito, certo? No tempo pretérito. Por quê? Mostrando aí para vocês mais uma vez a nossa sequência, porque nós vamos ter exatamente uma história que aconteceu há muito, muito tempo, certo? Então hoje, quando nós encontramos diamantes na beira do rio, certo? É porque o momento em que houve a transformação dessas pedras, exatamente das lágrimas de Potira em diamante, ocorreu lá num passado muito distante, certo? E no presente, as pedras já estão na beira do rio, que são frutos aí do amor da lágrima, das lágrimas, né, que foram eternizadas por Tupã e transformadas em diamante. Ok? Perceba que a nossa história, voltando aqui, o mito, ele envolve o sobrenatural, ele envolve a questão da mágica, né, de seres místicos. Então perceba que tudo isso para explicar a origem do diamante. Já no texto de número 2, nós temos aí um verbete de enciclopédia, certo? Uma enciclopédia até virtual. Pela informação que nós podemos ver no final do texto, nós temos aí uma enciclopédia virtual. E qual é a finalidade desse texto? Na sequência, apresentar definições e informações sobre o diamante, informações também que dizem respeito à origem, onde esses diamantes são formados, de onde eles vêm. E como esse texto faz isso? Ele faz isso por meio da exposição. Então perceba que ele expõe informações, ele tem uma tipologia expositiva diferente do primeiro que contou uma história. Este não, expõe informações. Então ele trabalha com a exposição. Vamos colocar mais essa informação. E ao expor, certo? Percebam que ele tem ali a sua busca, ou seja, as informações, onde é que elas foram ser encontradas. Percebam que o texto, esse verbete de enciclopédia, ele busca informações em fontes confiáveis, certo? Ele vai buscar informações em textos, pesquisas científicas e apresenta ao leitor. E para isso, diferente do primeiro texto, que utilizou os verbos no passado, esse texto já apresenta verbos no presente. Por que verbos no presente? Nós vamos ter aí um texto que vai apresentar verbos com informações, esse presente que acaba se tornando um presente atemporal. Então perceba que as informações que o texto traz, que os diamantes surgem no manto terrestre, nas profundezas da Terra, devido à pressão e altas temperaturas, perceba que isso veio de uma pesquisa científica, certo? E perceba que essa informação, ela será atual em qualquer momento. Então, a ciência já se descobriu por meio de pesquisa que o diamante se origina dessa forma. Então, quando lemos essa informação, ela acaba se tornando presente aí com o uso dos verbos no presente, o presente que a gente chama de atemporal. Ok? Porque essa informação ela é a mesma a qualquer momento, em qualquer época que você lê, que você busca em uma enciclopédia. Ok? Agora, um ponto que a gente tem que observar nestes dois textos é exatamente tem origem em um senso comum e o outro tem origem no conhecimento científico. Então, o que é o senso comum e o que é o conhecimento científico? Vamos apresentar aí para vocês. Olha só. O senso comum, gente, características, exprime sentimentos e opiniões individuais e de grupos sobre as coisas observadas, variando de uma pessoa para outra, ou de um grupo para outro, de acordo com as condições em que vivem. Baseia-se em hábitos e tradições cristalizadas. Leva a uma avaliação qualitativa das coisas conforme os efeitos que produzem em nossos órgãos do sentido. Não se preocupa com a regularidade, com a constância, repetição. A diferença das coisas
mas, ao contrário, se dirige para o que é imaginado como único, extraordinário, maravilhoso ou miraculoso. Costuma projetar nas coisas ou no mundo sentimentos de angústia e de medo diante do desconhecido. Certo? Então percebo que o senso comum é exatamente aquela história, aquela explicação que não tem base científica, que envolve exatamente a explicação de algo por mágica, por meio sobrenatural. Ok? Já o conhecimento científico, não. Ele tem características e ele se diferencia do senso comum. Como ele se diferencia? Então vamos olhar essas características dele, o que é o conhecimento científico. Colocando aí para vocês. Pretende-se objetivo, procura estruturas universais das coisas observadas. É quantitativo, ou seja, busca medidas, padrões, critérios de comparação e de avaliação para as coisas que parecem diferentes. Baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas. Busca as leis gerais de funcionamento dos fenômenos, que são as mesmas para fatos que nos parecem diferentes. Busca o desencantamento ou desenfeitiçamento do mundo, mostrando que nele não agem forças secretas, mas causas e relações racionais que podem ser conhecidas e podem ser explicadas também, né, se formos pensar dessa forma. Então, enquanto um texto, ou seja, o conhecimento, o senso comum, se baseia exatamente em uma explicação fantástica, muitas vezes sobrenatural, né, ou então muitas vezes se convenciona devido à questão de costumes e hábitos, o conhecimento científico não, ele não considera essas questões, ele vai considerar padrões, ele vai considerar pesquisa, ele vai considerar ciências, ele vai verificar o que há de relevante, o que não é relevante, a constância de determinados acontecimentos, para se chegar exatamente a um conhecimento, a uma informação que possa ser validada, ok? Não basta apenas explicar com uma história ou uma história fantástica sobrenatural. Ele precisa pesquisar, testar, verificar para poder comprovar. O conhecimento científico é exatamente isso. É aquele que se baseia em pesquisa, é aquele que se baseia em comprovação científica. E aí, questiona vocês, olha só, qual dos dois textos possui base no senso comum? O primeiro texto ou o segundo, com base no que nós lemos aqui durante a nossa aula? O primeiro texto, ele tem base no senso comum ou ele tem base no conhecimento científico? Observem que o primeiro texto ele tem base no senso comum, né, no conhecimento limitado de um grupo indígena. Perceba que essa história é uma história muito antiga que foi escrita agora, em tempos atuais, mas ela vem de uma época muito remota, certo? Em que não existia todo o método científico, toda a pesquisa, né? Então perceba que o grupo, a etnia indígena que conta essa história não tinha um conhecimento exatamente da pesquisa, não tinha bases científicas e meios para explicar isso por meio do conhecimento científico. Então, se conta uma história para fazer essa explicação. E se faz essa explicação através exatamente da intervenção de um ser sobrenatural, do deus Tupã, que transforma as lágrimas de uma índia em diamante. Então percebe que isso acabou se tornando senso, né? Então se conta essa história e acaba sendo assimilada pelos outros integrantes ali do grupo, e por meio da tradição oral, de contar essas histórias, ela foi passada de tempos em tempos até chegar na atualidade em que foi transcrita, certo? Já agora, vimos que o primeiro tem o senso comum, certo? Como base. Então, colocando aqui o outro questionamento, olha só, qual dos dois textos possui base no conhecimento científico? Então, já sabemos que o verbete de enciclopédia, já que o primeiro tem base no senso comum, o verbete de enciclopédia é o que terá exatamente o conhecimento científico como base. Então, você observa que as informações que são apresentadas no verbete de enciclopédia são informações que você pode verificar em pesquisas diversas, basta fazer uma breve pesquisa na internet
sobre a origem dos diamantes, você é capaz de encontrar artigos científicos, certo? Que também são elementos de divulgação científica, como o verbete de enciclopédia, que vai trazer informações exatamente sobre a origem. Percebe que essas pesquisas, elas foram aí, no caso, realizadas por meio de experimentos, comprovações. Então tem o método científico também que foi empregado para verificar, buscando onde essas pedras preciosas são encontradas. Então percebe que por muito tempo se acreditou que elas fossem ali originadas nos vulcões, mas se percebeu depois, por meio da pesquisa, que elas se formam nas profundezas da Terra e são expelidas por uma erupção vulcânica. Certo? Então percebo que todo esse conhecimento científico é o que baseia o segundo texto, o verbete de enciclopédia. Percebo que o verbete de enciclopédia é um texto que tem por função divulgar conhecimento, expor conhecimento e conhecimento científico. Então, quando a gente vai em busca de alguma informação em uma enciclopédia, que pega um verbete, você ali está procurando textos, encontra informações que são baseadas em conhecimento científico. Ok? Agora, a nossa última questão, nosso último questionamento, colocando aqui, olha só. Qual é a importância desses dois tipos de texto? Percebam que os dois tipos de textos possuem sua importância. O primeiro, por explicar a origem de algo, né, um mito, ele conta a origem de algo, não só dos diamantes, mas temos diversos mitos que contam histórias diferentes e origens diferentes de diversos elementos, de diversos seres. Então basta fazer aí memória, buscar no seu conhecimento, da sua própria comunidade, sempre existe aquela história que é utilizada para explicar algo. O trovão, a chuva, o surgimento do diamante. Percebam que essas histórias aí, elas possuem um fator cultural, certo? Possuem um fator cultural porque são baseadas muitas vezes no senso comum e esse senso comum é o que permite o surgimento dessas histórias fantásticas, que têm intervenção de seres sobrenaturais, muitas vezes, e que explicam a história de algo, a origem de algo, por meio de um elemento fantasioso. Isso daí era o que saciava a sede do ser humano há muito tempo atrás, quando ainda não existia um método científico para busca de conhecimento. Ok? Já o segundo texto tem a importância porque ele expõe, ele divulga conhecimento. Então, verbete de dicionário, de enciclopédia, certo? Verbetes de modo geral, são aqueles textos que trazem informações precisas e baseadas em conhecimento científico para a humanidade. E por meio desses textos, como o verbete, não apenas o verbete, mas também como artigos científicos, reportagens científicas, né, que tem esse cunho mais de divulgar conhecimento, eles são importantes porque é por meio desses textos que a humanidade continua perpetuando o seu conhecimento. Então, algo que foi aprendido lá no início do século, tempos muito remotos, lá atrás, como é que nós ficamos sabendo disso hoje? A descoberta, por exemplo, de como os diamantes surgiram. Como nós ficamos sabendo? Por meio desses textos que continuam propagando o conhecimento científico da humanidade. Então, se a humanidade, se o homem faz uma grande descoberta hoje, qualquer que seja, percebemos que é por meio desses textos que ele vai contar para as futuras gerações o que ele descobriu. É por meio desses textos, como verbete, artigos, certo? Que ele vai contar para as futuras gerações, para outros cientistas, o conhecimento científico que ele conseguiu construir nesse momento. Então percebe que existe essa importância nesse tipo de texto. E textos dessa maneira, certo? Textos que buscam divulgar conhecimento científico são chaves, peças-chaves para a humanidade continuar evoluindo, até mesmo porque o conhecimento científico que é construído em determinado tempo, ele é aproveitado em outro tempo para outras descobertas. É como na escola, então tudo que nós estamos aprendendo aqui, ele será aproveitado no futuro. Então percebo que desde o início do ensino fundamental, nós estamos construindo conhecimento por meio dos diversos textos que nós já estudamos. Lá no 6º ano você teve contato com determinados textos da língua, estudou e vem estudando cada vez mais até chegar aqui no 9º ano e continuará estudando quando você passar para o ensino médio. Então percebo que os textos que você tem contato transmitem para você conhecimento científico e fazem você ampliar o seu próprio conhecimento. Então isso é importante também e isso justifica a importância
dos textos científicos. Eles são aqueles que irão divulgar conhecimento, não só na atualidade, mas para gerações futuras também. Ok, turmas? Então fizemos aí o nosso exercício de comparação entre textos, verificamos diferenças, verificamos semelhanças, vimos aí a importância de cada um, certo? Então nós vamos encerrar o nosso momento de aula aqui.